geração fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que já chegou em nosso canal é muito bem-vindo. Se está pela primeira vez com a gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Então, já se inscreva, ative o sininho de notificações para que você seja notificado de todos os conteúdos que postarmos aqui, novas entrevistas, os cortes que são os melhores cortes de podcast do Brasil. Ontem tivemos um podcast extraordinário com o delegado Tito Barrichello, o xerifão, que também é deputado estadual
pelo estado do Paraná. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossa mesa mais um convidado especial, um amigo, alguém que eu tenho como referência, como pregador, um homem de Deus, Pastor Moisés Leopoldino. Seja bem-vindo à mesa do Eu Acredito Podcast. Pastor Fábio Santos, para mim é um prazer estar aqui hoje com você no Eu Acredito Podcast também. Deixar aí um abraço fraternal, a paz de Cristo a todos os irmãos. Você que já é inscrito no canal, você que vai assistir que ainda não é, se inscreva, deixa aí seu like. Essa página é extraordinária, tem abençoado e edificado muitas vidas. É um prazer poder estar aqui hoje, participando desse momento especial contigo. Maravilha, pastor. É uma honra poder estar recebendo o senhor. O senhor que é conferencista nacional, internacional, mas também já foi conferencista interbairros, né? Ah, até menos que isso aí. Interruas. Interbecos. Interbecos. Que maravilha. Então, uma alegria poder estar recebendo o pastor Moisés Leopoldino. Aprove a Deus a oportunidade de ele estar com a gente. E hoje ele está disposto a falar tudo sobre as suas experiências de vida, experiência no ministério, principalmente na área da pregação. Você que é jovem pregador ou descobriu o chamado pela pregação, tenha simpatia pelo ministério, fique conosco, porque o nosso bate-papo aqui vai te ajudar muito, vai edificar a sua vida e as experiências compartilhadas pode ajudar você na sua trajetória e no seu caminho. Pastor Moisés, nós conhecemos hoje o senhor de fato como um pastor. Eu até vi a sua credencial aqui. Pregador do Evangelho, tem viajado diversos estados, diversas cidades, até fora do Brasil também, pregando o Evangelho e levando a palavra do Senhor. Mas, e a pessoa do Moisés? Quem é? Como é que o Senhor se identifica como ser humano? Pastor Fábio, eu sou de uma origem muito simples. Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa mais interiorana. Sou uma pessoa que eu adotei um estilo de vida bem simples. Sou de uma família com mãe cristã. Meu pai nunca foi cristão. Foi cristão depois. Na minha adolescência, meu pai chegou a ser cristão por uns 10 anos. Sou de origem do estado de Minas Gerais. E minha mãe conseguiu nos conduzir o evangelho até os 12 anos de idade. Mas eu sou isso aí. Lá na minha cidade, o pessoal nem me conhece pelo nome, é pelo apelido até hoje, a cidade que eu fui criado. E sou uma pessoa pacata, simples, interiorana. As pessoas que me conhecem sabem que a minha marca é essa aí. Eu sou uma pessoa muito simples. E qual é o apelido que as pessoas te conhecem lá na sua cidade? Beiço. Eu não vou perguntar por que beiço. Nem precisa perguntar, né? Esse é um apelido que eles me colocaram como criança e eu não gostava. Então eu apelava, ficava muito nervoso e acabou pegando. Então, do pessoal da antiga que me conhece, todos não me chamam, ninguém me chama pelo nome. É de beiço. É de beiço. É que geralmente quando a gente não gosta de um apelido... Pega, né? Pega. Então a melhor coisa é desconsiderar, ignorar. Se você não quiser que pega, deixa pra lá. Se apelar, pega. Beiço. Eu não vou ficar chamando o senhor aqui no podcast de beiço, senão... Não importa, não. Mas eu gostei do apelido. Eu gostei. A minha apelido era Buiú. Era Buiú. Eu não sei, parece que tinha um personagem na Praça é Nossa antigamente. E realmente tem uma certa semelhança. Não, eu acho que quando era criança, adolescente também, eu era pequenininho, meio barrigudinho, aí eles me apelidaram. Hoje eu tô mais magrinho, né? Aí eles me apelidaram de... Tá rindo aqui? Eles me apelidaram de Buiú. Só que Buiú, de repente, eu fui conhecendo... A maioria dos buiú que eu conheci era do mundo do crime, era gente perigosa. Aí eu falei... Parece ou não? Não, parece não, cara. Olha lá, ó. Rapaz. Gente do céu. Você não tinha nem que apelar, cara. Coloca um beijo aí, então, só pra... Coloca aí um beijo aí, só pra mim. Beisola. Coloca a beisola aí, só pra... Cadê? Meu Deus do céu. Mas eu ficava nervoso demais. Quando chamava de beisola? De Meu beijo? Cristo. Ah. O beisola é da grande família, né? É um personagem. Apesar que esse aí não tem muito beijo, não, né? Ele tem mais papa, né? Tem mais Esse papa. aí, mas é o apelido. Mas existiu Moisés antes de conhecer a Jesus? Sim. Eu
eu tive uma experiência com o Evangelho até os 11 anos de idade. Fui batizado com o Espírito Santo aos 9 e conheci muito acerca de Deus ainda na minha infância. Mas o meu pai não servia a Deus, então acaba tendo uma dificuldade no lar. Nosso lar era um lar de bastante conflito. Nossa casa tinha muito conflito. E na minha adolescência, tanto eu como os meus irmãos, aquela instabilidade do lar, aquela ausência de paz, apesar da minha mãe ser uma pessoa muito esforçada e fez de tudo por nós acabamos nos afastando. E aos 12 anos de idade eu passei a ter contato com a bebida alcoólica e com 13 para 14 anos experimentar alguns tipos de droga. Tive também um histórico de violência, me associei a algumas pessoas da minha família, tem um histórico de violência muito terrível. E isso perdurou na minha vida até eu completar 18 anos. Com 18 anos, Jesus teve misericórdia de mim novamente. E aos 18 anos eu voltei para Cristo. E como é que foi esse retorno para Jesus? Foi através de uma jovem que estava gostando de mim. Eu frequentava samba, muito assíduo nos trabalhos de samba, pagode, etc. E uma moça muito bonita, foi até interessante porque essa moça, o dia que ela me paquerou, ela estava fazendo ciúme. Ela te paquerou, você? Ela estava fazendo ciúme no ex-namorado dela. Porque ela era uma moça muito bonita para mim. Então ela pegou ali um bode expiatório ali, uma vítima, para fazer ciúme no rapaz. Mas ela era tão bonita que eu aceitei ser a vítima. Tu sabia que era... Sabia. Só que nessa, ela ficou gostando de mim. De verdade. Aí ela passou a me procurar, a gente se falar, e nós começamos a ter um namorinho ali. Nada sério, mas um namoro. E a mãe dessa moça é convertida até hoje. E essa moça, ela foi o instrumento, a ferramenta que Deus usou para me levar para a igreja. Porque através dela eu fui para a igreja. Não fui para ser crente, eu fui com ela, na igreja do Evangelho Quadrangular. E lá eu tive um encontro com Deus. Uau! Mas eu estava no pior momento da minha vida. Pior momento. O senhor foi mais por causa do interesse que tinha por essa moça? Eu fui pela insistência, na verdade. Ela insistiu, vamos assistir um culto, ser conhecedor da palavra. Eu sempre temi muito a Deus. Sim. E da minha forma, né? Daquela forma lá, mas eu temia. Quando eu fui, que eu conheci, eu vivi uma experiência muito bacana, porque o pessoal da igreja me levou para o retiro espiritual em seguida, logo após eu ter me convertido. E eu acredito que hoje algumas igrejas, a maioria das igrejas não levaria. É mesmo? Não levaria. Não levaria porque eu era um moço que eu ainda não estava liberto. Então, eu seria provavelmente um problema, eu não passaria na triagem, né, das igrejas. Uhum. E o líder da juventude me levou corajosamente. Chegou lá, eu pulei o muro, saí para beber, saí para fumar maconha. No retiro. No retiro? No retiro. No último dia do retiro, eu tive um encontro pessoal com Deus, porque eu ainda não estava liberto. Eu entreguei a minha vida a Jesus em janeiro e fui para o retiro em fevereiro. Em seguida, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, eu fui ali pela segunda semana. E eu tive a libertação ali. Estava eu e mais um amigo meu chamado Henrique. E um pastor contou o testemunho e orou. E naquele dia eu senti que Jesus me libertou. Quando Jesus me libertou, eu procurei a moça e disse para ela que eu não queria mais namorar. Falei para a moça, olha, não quero mais relacionamento, agora eu quero dedicar minha vida ao Evangelho, dedicar minha vida a Cristo. Acredite vocês, ela saiu do Evangelho. Meu Deus. Foi um canal... Para me levar. Para te levar. Mas não ficou. Que triste. Mas como é que foi esse encontro com Deus que te marcou a tal ponto de o senhor tomar essa decisão radical de querer viver para Deus e para o Evangelho? No dia que o Espírito Santo me tocou profundamente, eu até contei ontem para um irmão que eu tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Uma pessoa havia tentado me esfaquear e eu já estava com medo de morrer, eu estava com uma sensação muito ruim. E eu sempre tive a convicção de que um dia eu serviria a Deus. Quando uma moça queria namorar comigo, eu dizia, eu não posso, eu vou casar com uma moça crente, porque um dia eu vou ser pastor. Eu tinha certeza disso, sem saber como isso um dia ia acontecer. Então, quando eu me decidi por Cristo, que eu senti a libertação, a força,
Eu passei 10 anos da minha vida como um crente extremamente radical. Eu até acredito, pastor Fábio, que durante um período da vida, todo crente deveria ser radical por um tempo, pelo menos por um tempo. Sim. Se abster de tudo. Eu passei 10 anos da minha vida, eu me abstive de tudo, de tudo, de tudo. Eu passei 10 anos da minha vida sem ligar a televisão. Meu contato era só com a Bíblia e com a oração. Só com a Bíblia, oração e igreja. Eu passei um bom tempo da minha vida assim. Foi o tempo da minha vida, da minha ascendência espiritual. Foi o tempo da minha vida que eu cresci espiritualmente. Porque eu tinha um contato diário muito, muito forte com a Bíblia, com a oração, com o jejum. E eu passei os primeiros anos da minha fé, um crente um pouco mais radical. Muita coisa a gente amadurece, entende. Eu nunca fui aquela pessoa de condenar muito, de julgar. Mas eu assumi esse estilo de vida por um tempo, talvez seja por causa do estilo de vida que eu levava. Para quem levava um estilo de vida conforme o senhor falou, começando na adolescência, só vivendo para Deus de forma radical que consegue vencer. Isso, para mim foi um caminho. Por isso talvez que a gente encontre dificuldade hoje em algumas pessoas que elas vêm para Cristo e elas não são radicais contra o pecado e elas acabam sendo instável. Ora está com Deus, ora está distante de Deus. Eu tenho até dificuldade em acreditar nessas conversões, para te falar a verdade. Porque a conversão é uma mudança radical. Radical. Eu penso também. Eu lembro de uma época que, hoje, é claro, a gente vai alcançando a maturidade e a gente entende que nem tudo é o diabo. Mas, em alguns momentos, eu já pensei, na época que eu atribuía tudo ao diabo, parece que eu era mais crente. Sim, lembra dessa época? Sim, porque como você está mais espiritual, a tendência também é espiritualizar. É espiritualizar. Então, tudo você repreendia, evitava de fazer, porque você achava que estava dando lugar ao diabo. Aquele medo de errar, aquele medo de pecar, aquele medo de falhar contra Deus. E eu acho que se você for mentoreado e tiver uma consciência cristã sadia, eu prefiro um crente radical do que um liberal. Concordo com o senhor. Sou mais a favor de um crente Quem radical. Viveu a loucura do mundo, só a loucura do evangelho de forma radical que leva ele a uma transformação. Isso aí, concordo. Percebo. Essa questão mesmo de pessoas do mundo secular vir para a igreja e não apresentar uma mudança radical é um sinal de que ele não é convertido. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu estava na semana retrasada com o pastor Gilvan Rodrigues. Sim. O pastor Gilvan Rodrigues tem 55 anos de ministério na pregação. Ele pregava numa época que só existia ônibus ruins, não existia internet, não existia celular, não existia telefone. E ele pregou o mundo. O pastor Gilvan Rodrigues viajou o mundo pregando o evangelho. E o pastor Gilvan Rodrigues era titular de um time no Brasil. Ele era jogador profissional. Sim. Na época dele, hoje não, porque isso é normal, mas na época dele, um jogador não tinha jogadores da igreja. Hoje até eu entendo que é tranquilo. Ser atleta era pecado na época, né? É como se isso. Como na época ele foi para a igreja e acreditou nessa questão de que não tinha, ele absteve de ser jogador para se transformar num pregador. Isso porque era uma coisa que não é pecado ser um jogador. Você imagina, ele absteve de uma coisa que não o condenaria se ele continuasse sendo. Agora, como que uma pessoa do secular, vem para o evangelho e continua praticando as mesmas coisas, exercendo a mesma profissão, frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas, pisando nos mesmos ambientes? Não, então não é evangelho. Cantando as mesmas músicas. Impossível. E hoje a gente vive essa banalidade, porque aqueles que estão cantando as músicas seculares e estão na fama... O que eu posso acreditar é que a pessoa seja um simpatizante, pastor. Sim. A pessoa gosta da igreja, a pessoa admira o evangelho de Cristo, ele acredita que Cristo é o Salvador, mas ele ainda não tomou a decisão de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas alguns dizem que estão em um processo de transformação. Seria também esse processo de transformação? De mudança? Porque assim, é claro, o pastor Gilvan Rodrigues, no caso, ele conta que ele era jogador de futebol profissional e aí quando ele conheceu Jesus, ele largou tudo. Já outras pessoas estão no auge da fama. Vou dar um exemplo aqui, porque é público, não é nada polêmico. A Cláudia Leite, Sim, no Faustão, ela disse esses dias que ela era crente evangélica e que estava em um processo
de transformação e um processo de mudança para ser, de fato, totalmente de Cristo. Cláudia Leite, o que ela alcançou e o que ela representa hoje para o mundo secular, na questão da música artística, ela largar isso aí seria um impacto. É claro, seria um impacto mostrando o poder transformador de Jesus para nós cristãos, mas ao mesmo tempo também seria um impacto para o mundo que não entende essa loucura do evangelho. Sim. Diferente do Léo Stronda. O Léo Stronda, agora mesmo ele disse que não cantaria mais, estava abandonando a banda de música secular, porque ele tinha tido um verdadeiro... Aquele rapazinho japonesinho lá. O Yuji Tamashiro. O Léo Stronda agora mesmo, ele estava confessando Cristo de uma forma tão gratificante, tão satisfatória, que dá para ver realmente uma obra de transformação que Deus está fazendo na vida do rapaz. Se o que a pessoa faz não é condenável, não é mundano, não é profano, não é pecaminoso, tudo bem. Agora, uma vez que o que a pessoa faz é atribuído ao mundanismo, ao pecado, não edifica, não é nada que, não é nenhum tipo de serviço prestado a Deus e não é nada que seja espiritual, aí é complicado. É difícil, né? E eu tenho dificuldade, é o seguinte, o que eu acredito no caso dessa pessoa que o senhor falou é o seguinte, eu acredito que o primeiro, ela creu, eu acredito que ela creia, que ela acredita, que ela tenha plena consciência do que é o evangelho, do que é Cristo. Alguém deve ter ensinado isso para ela, os olhos dela se abriram. Eu acho que o que pesa mais aí agora, no caso dela, é a coragem de abrir mão. Da questão financeira, do conforto, da fama. Então, de repente, ela está tendo essa dificuldade. Mas o evangelho é isso, o evangelho é renúncia. O evangelho esmaga o nosso eu, né? As nossas vontades, os nossos desejos. E, de fato, se não houver uma renúncia... O nosso desejo, o meu desejo mesmo, é que se concretize isso, né? Sim. Eu acho lindo a ideia do evangelho, não é quando os nossos deixam o rebanho para ir arriscar no mundo, igual tem acontecido em nosso contexto. Muitos que são de Cristo, foram de Cristo, falaram de Cristo, revelaram o amor de Cristo para muitas pessoas, agora decidiram cantar no mundo. Eu particularmente, sinto uma tristeza muito grande. Agora, quando alguém está lá no mundo, alcançou o auge e fala, olha, eu tive um encontro com Jesus, eu me alegro. No caso da Cláudia Leite, ainda que ela falou que está em um processo, eu me alegro porque eu vejo aí uma obra de Deus entrando em ação. O primeiro passo, com certeza, já foi dado. Que ela disse que está participando... Para quem não acreditava, para quem não tinha fé, provavelmente, eu acredito que ela esteja num processo. Sim. Agora, para esse processo se concretizar, ela vai ter que, em algum momento, abrir mão. Negar a si mesmo. Aí eu acredito. Vai chegar num momento que ela vai dizer, até aqui deu para vir, eu estou estreitando a minha comunhão com Cristo, com o Evangelho, e a partir de hoje eu não vou mais seguir esse caminho. Eu vou abrir mão de tudo. E não tem como seguir a Cristo sem negar alguma coisa, né, pastor? Impossível. É impossível. Realmente. É isso aí, gente. Nós estamos aqui em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Na mesa hoje recebendo o querido pastor Moisés Leopoldino. Estamos tratando um pouquinho da história de vida do pastor Moisés e também deixando algumas lições, deixando alguns estudos bíblicos que eu tenho por certo que está agregando algum valor no seu coração, na sua alma, edificando você. Fique conosco, compartilhe esse podcast para mais pessoas, envie nos seus grupos, em suas redes sociais. Assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. Muito obrigado a vocês que têm participado e já faz parte da nossa família. Somos quase 17 mil inscritos e tudo isso, todas as programações, todos os convidados que nós trazemos aqui é por causa de você, por você e para mais ninguém. Fique com a gente. Ixi, eu imitei agora como é o nome do cara que fala isso aí? Não lembra não, Léo? É um... Não importa não, né? Aqui vale mais. Pastor Moisés, o senhor disse que quando criança teve experiências com Deus, foi batizado com o Espírito Santo ainda quando criança, mas na adolescência foi para o mundo. Na sua opinião, o que leva uma pessoa que já teve experiências com Deus a experimentar o mundo? Olha, no meu caso, o que afetou muito para mim foi a falta de estrutura no lar. Tinha muita ausência de paz na minha casa. Então eu presenciei muita coisa que eu nunca gostaria de ter presenciado, visto.
O meu pai, hoje é uma pessoa muito doente, eu amo muito meu pai, tenho uma comunhão muito grande com ele, mas o meu pai, ele nunca se preocupou com a nossa educação espiritual, com a nossa, até com a nossa educação moral, e eu tive um lar muito sem estabilidade. Cresci numa região extremamente perigosa, perdida, e convivia com pessoas desse aspecto. Até que na minha adolescência, aquela chama que eu tinha no coração quando criança, ela foi se apagando. Com uns 12 anos de idade, mais ou menos, eu me afastei. Por isso eu aconselho todos os pais a procurar ter harmonia no lar. A paz no lar abençoa demais a vida da criança. A criança precisa viver num ambiente, não pode ser um ambiente hostil de guerra, de discussões, de brigas, de contendas. É muito importante. Isso aí era uma coisa que me revoltava muito. Muito, muito, muito. Eu ainda criança, eu tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. E eu sofria muito com aquelas cenas que eu assistia. E eu acredito que isso foi um fator muito importante. Foi um fator. E geralmente uma família desestruturada desencadeia nos seus filhos diversas doenças e diversos traumas. Para os filhos cristãos, eles geralmente correm esse risco de ir para o mundo. Buscar uma paz no mundo, já que não tem no lar. Agora existe o outro lado. Passando tudo isso, minha mãe ainda conseguiu gerar em nós uma experiência com Deus. As maiores experiências com Deus que eu tive partiu da minha mãe. A minha mãe foi a protagonista disso aí. A minha preocupação hoje é que a maioria das crianças e dos adolescentes não tem uma única experiência pessoal com Deus. Infelizmente. Esses, se afastarem, a volta é mais difícil. Porque se você experimentou Deus, ainda que seja na infância, se você teve uma experiência pessoal com o Evangelho, com o Espírito Santo, aquilo nunca vai sair de você. É uma marca que nunca mais vai sair. Não sai. Não sai. Então, cabe bem essa frase, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? Cabe sim. O senhor tem até uma mensagem sobre o filho pródigo. Isso. Que diz que o filho não consegue viver longe do pai? Na verdade, assim, o filho, a ovelha o homem buscou, a dracma a mulher procurou. O filho o pai não buscou porque Deus não busca quem sabe voltar. Quem conhece a casa, quem conhece o pai, quem conhece a palavra, conhece o caminho de volta. Isso é uma prova de que ninguém pode servir a Deus por força nem por violência. Servir a Deus é uma decisão do filho e não do pai. O pai quer, mas o filho tem que querer. Né? Perfeito. E a minha volta para Cristo foi assim. Quando eu voltei para Jesus, eu voltei decidido. E eu fiz um voto a Deus, que nunca mais, aconteça o que acontecesse, nunca mais eu sairia da casa de Deus. Eu podia passar por uma disciplina, por um castigo, por qualquer situação, mas sair do Evangelho mais nunca. Quando o senhor se afastou, por exemplo, estava numa balada, numa noitada, fazendo algum ilícito, havia aquela sensação, eu estou aqui, mas esse não é o meu lugar? Sim, sempre, constantemente. É porque pode ser que tenha gente que esteja nos ouvindo que está vivendo essa realidade hoje. E quando alguém fala mal da igreja, você está num ambiente hostil, cheio de escarnecedores, e alguém começa a falar mal da Bíblia, mal de Deus, mal dos crentes, e você fica irado ali, só que você está junto com eles, fazendo tudo que ele está fazendo, e você não concorda com o que ele está fazendo, mas você faz o que eles fazem. E não tem moral de repreendê-los. Nenhuma. Terrível. Nenhuma. Terrível. Pode ser que tenha gente aqui na condição de filho pródigo, que já teve experiências com Deus, tem um chamado extraordinário, já teve promessas recebidas da parte dos céus, mas está afastado. Qual seria a sua mensagem para ele, o senhor que já viveu essa realidade? Eu ouvi uma coisa, que eu já pregava sobre isso, mas eu ouvi uma coisa que me marcou muito. Muitos filhos pródigos, pastor Fábio, o problema é que eles não conseguem ver a cerca da casa do pai como uma proteção. Eles sempre vê a cerca como uma prisão. Eles não conseguem ver o muro da casa do pai como o limite de uma propriedade, quem está ali dentro tem dono, quem está ali dentro está guardado. Não. Ele sempre olha para o muro como uma proibição de sair. Então, o filho pródigo, ele quando saiu da casa do pai, que ele se afastou do pai, ele se aproximou dos porcos. Meu Deus. Todo filho que se distancia do pai fica mais perto dos porcos. E lá
perto dos porcos, quando ele não tem mais nada o que comer, ninguém lhe dá nada e ele está lidando com vontade de comer a bolota que o porco come, a lembrança veio ali. A Bíblia diz que ali ele lembrou da casa. Ele lembrou e disse: na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão. Caiu em si. Caiu em si. É forte. Ontem o pastor Wellington disse, e é verdade, as pessoas caem em tanta coisa, caem no pecado, caem no adultério, caem na fornicação, caem no erro, caem na falha. Por que não cair em si? Tremendo. Né? Verdade. Cair em si, pôr a mão na consciência e dizer: aqui não é meu lugar, essa não é a vida que Deus quer para mim, Deus não me escolheu para isso, eu estou teimando, eu estou nadando contra a maré, eu estou na contramão de Deus, então eu vou me render, eu vou voltar. Quando ele voltou, a porta estava aberta, o vestido estava pronto, a sandália estava pronta, o anel, a aliança estava pronta e tinha uma festa esperando ele. Deus não está com a porteira fechada, Deus não está com o céu fechado, com o livro da vida fechado para reprimir essas pessoas, não. Deus está esperando eles voltarem. E o lindo da parábola do filho pródigo é isso. Não importa o que você fez, apenas volte para a casa do pai. Apenas né? volte. O pai não tocou nem no assunto. Verdade. O pai não perguntou onde ele estava, com quem ele andou, o que ele fez, onde ele gastou o dinheiro. O pai não falou isso. O pai só recebeu ele de volta. Porque há um coração quebrantado e contrito, não despreza. O Senhor não despreza. Verdade. Deus não trabalha lançando o pecado no rosto. O perdão de Deus é absoluto. Em Miqueias está escrito que ele lançará os nossos pecados na profundeza do mar e deles não se lembrará mais. Quem lembra é as pessoas. Deus perdoa, está perdoado. Quem lembra as pessoas e o acusador, né? O acusador. Deus não. Deus nunca vai lançar no rosto de alguém um pecado que ele já perdoou. Verdade. Pastorzão, o senhor falou que teve uma experiência marcante com Deus, aí a gente foi para outro caminho. O senhor não falou como é que foi essa experiência. Como é que foi essa experiência, esse contato que o senhor teve? O senhor fala depois da minha conversão? No retiro, que foi lá no retiro que houve a libertação e ali o senhor disse que teve um encontro. Na verdade, o pastor que foi pregar nesse dia, ele era um pastor bem moderno, naquela época ainda, isso há 28 anos atrás. Ele era um pastor bem moderno, ele era ex-modelo, alguma coisa do tipo. Eu não queria nem prestar atenção no que ele estava falando. Só que quando ele começou a falar, eu já estava ali, eu comecei a prestar atenção, e ele orava por libertação. E naquele dia, quando ele perguntou quem quer ser liberto dos vícios, do pecado, você que quer servir a Deus, mas não tem força para servir a Deus, eu fui junto com alguns jovens. E eu nunca senti tanto tremor no meu corpo como eu senti aquele dia. Meu corpo tremia como uma vara verde. O corpo tremia, eu suava muito. E depois daquela oração, nasceu dentro de mim uma sede imensa por Deus. Uma sede absoluta, uma sede plena por Deus. Eu saí dali com o desejo de recuperar todo o tempo perdido, de buscar Deus, de orar. E foi o que eu fiz. E foi aí que o senhor começou a viver radicalmente para Deus. Radicalmente para Deus. Radicalmente. Eu tinha uma vida muito acentuada de oração, de jejum e leitura bíblica. Muito. A gente comentou que todos, o senhor falou, né? Seria bom que todos tivessem essa experiência de viver de forma radical para Deus. Pelo menos por um tempo, senhor acredita? Pelo menos por um tempo. Será que algumas pessoas não conseguiram viver ainda de forma radical para Deus pelo fato de não ter tido experiência semelhante? Pode ser que sim, eu acredito. Porque eu acho que a experiência com Deus nos leva a querer preservar esse contato que a gente teve. Logo que alguns não teve esse contato, eles acham que não há motivo para preservar. E na verdade, essas pessoas que nunca tiveram a experiência, eles não são pessoas naturais. A Bíblia não chama eles de naturais, a Bíblia chama de carnal. Porque a Bíblia fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. O carnal não é natural. O natural é o homem comum. É qualquer pessoa incrédula, ímpia, qualquer pessoa que não seja do convívio cristão. Agora, o carnal não. O carnal ele é cristão. Ele só não discerne as coisas. Ele está ali naquele ambiente, ele acredita em alguma coisa, mas ele nunca está nas águas profundas, ele nunca está vivenciando aquilo. É você ir num culto, é muito comum isso, você está num culto, aqueles cultos visitados por Deus, onde um chora, um é renovado, e tal. Você olha assim algumas pessoas, você chega assim, ficar penalizado. Sim. Eles estão ali como perdidos.
Eles não conseguem entrar naquele clima, eles não Vão ao culto, mas não entram no culto. Não, eles vão à não- igreja, mas não são igreja. Isso, eles Serve estão a ali, Deus e não sente eles a estão Deus. ali, eles acho que até se deve se perguntar por que acontece com os outros, né? Mas não acontece. É porque essa questão da experiência tem muito a ver com a entrega, É. né? Tem muito a ver com o quanto você acredita, com o quanto você se doa. Mas era importante que toda pessoa tivesse com Deus uma experiência. É como se fosse dele ter entrado no oceano do Espírito e ter ficado no raso, com as águas batendo no calcanhar, e para Isso ele aí. ali é muito bom, né? E Deus medindo mais, né? O Espírito medindo mais 1000 e chamando ele para o fundo. E ele, não, aqui tá bom, água no calcanhar é o suficiente. Isso aí. Infelizmente isso acontece em nosso contexto, mas oxalá que Deus conceda experiências a toda essa geração, porque eu penso, essa geração ela tem acesso muito fácil ao conhecimento. Pode ser que não busca o conhecimento, mas acesso fácil tem. Tem. Alguns dizem que essa geração é analfabeta de Bíblia. O senhor pode discordar de mim, mas eu penso que é uma geração que mais conhece a Bíblia devido ao acesso fácil à informação. Hoje tu entra no Google, tem mensagens diversas com conteúdos teológicos extraordinários. É uma geração com muita informação, claro que pouca sabedoria. É uma geração que, em outro tempo, não teve psicologia pastoral, não teve orientação pastoral, não teve faculdade teológica tão fácil assim, cursos teológicos, para tu ter noções de teologia. Não teve. Eu penso que, nesse tempo, que mais está faltando para essa geração é experiências com Deus. Isso aí. Uma vida mais profunda. Mais profunda. Porque os pregadores, principalmente os pregadores mais antigos, eles eram ensinados a orar. O primeiro passo você tinha que orar e ler a Bíblia. Então, os pregadores antigos, eles pregaram para o mundo. Se alguém dissesse assim para mim, mas eles sabiam um pouco. Mas a igreja cresceu na mão de quem? Se você disser para mim, os pastores antigos eram analfabetos, tudo bem, mas foi você que abriu a igreja ou você pegou pronta com eles? Foi quem ganhou as vidas? A igreja cresceu, foi na minha gestão ou foi na gestão deles? Quem preparou todo o caminho não foi eles? Eles sabiam menos, mas eles dependiam mais. Forte. Eles dependiam mais. E estou para falar para você sem medo de errar, pastor. Eles sabiam muito menos do que nós sabíamos e na gestão deles Deus operava muito mais do que na nossa gestão. Verdade. Os sinais, os prodígios, as conversões. Não vou falar só de milagre, não. Porque de repente até alguém... Hoje eu sou um pregador de fé pentecostal. Sim. Eu sou um pregador da doutrina pentecostal. Então, o que mais existe hoje no meio pentecostal são pessoas que não são mais... Eu sou continuista, eu Sim. acredito piamente no exercício dos dons espirituais, acredito piamente nos dons espirituais, nos seus exercícios, nas suas evidências, e hoje, nas nossas próprias igrejas. Tem muitas pessoas que não acreditam. Infelizmente tem. Só que ele é fruto de alguém que acreditava. É verdade. Ele é filho de alguém que acreditava. Ele foi ganho por Jesus por alguém que acreditava. E talvez existe muitos lugares aí que não há mais esse operar do Espírito Santo porque existe cessacionista no meio dos continuistas. Isso aí. Por causa da incredulidade do coração desses. Né? Isso aí. E aí o que acontece? A oração hoje é pouquíssima valorizada. Pouquíssimo valorizada. E é muita coisa pronta. É muita coisa que já Paulo, quando vai falar da ceia, diz assim, olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Então, o que nós estamos entregando, nós recebemos de quem? Do Senhor. É para ser do Senhor, né? Então, eu tenho que ter essa convicção, que eu recebi do Senhor para entregar. Então, é muito enlatado, é muita frase de efeito, é muita conversa para pouco resultado. Infelizmente. Há um tempo atrás, nós pregadores batíamos muito na questão da mudança dos cânticos de louvores, que eram mais louvores triunfalistas, que eram louvores mais que faziam apologia à vingança, etc. E tinha tirado a doutrina bíblica dos louvores e também a cristocentridade, né? Não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas
Jesus tinha saído do meio dos louvores de muitos compositores e muitos cantores. Essa é uma realidade que nós podemos aplicar hoje também para os pregadores, que não existe mais uma pregação de confronto, não centraliza mais Cristo nas mensagens? Eu acredito que existe uma turma fiel em todas as igrejas, independente de denominação, que ainda são verdadeiros pregadores. Mas existe uma grande quantidade, uma gama muito grande, que não tem nem noção do que seja o Evangelho. Eu tenho a impressão que as mensagens começaram a acompanhar os louvores. Algumas mensagens que a gente ouve, Cristo não é o centro, as pessoas são o centro, e você não vê nenhuma preparação nessa mensagem para alguém que vai sofrer, para alguém que vai ter luto, para alguém que tem que renunciar. O confronto sobre uma iniquidade, sobre um pecado, sobre uma transgressão, é muito pouco nas mensagens. As mensagens realmente estão muito triunfalistas. Muito. Autoajuda. Eu fui ensinado a orar e ler a Bíblia para pregar. Sim. Alguns pregadores hoje, eles querem ouvir um palestrante, um coach ou coisa do tipo, para aprender a falar. Eles querem fazer um curso de oratória primeiro. Ele não quer orar primeiro, ele não quer receber de Deus o dom primeiro. Ele quer... Hoje, pastor Fábio, nós estamos com um grande problema, um problema seríssimo no cenário evangélico. A desenvoltura e a vocação se misturaram. Desenvoltura e vocação. A pessoa desenvolta hoje, ela é considerada pela igreja atual como uma pessoa vocacionada. Sabe falar, tem uma boa voz, sabe falar em público, sabe ali expor alguma coisa, tem uma voz melodiosa. Ali, a igreja de hoje passa a entender que esse sistema é secular, esse sistema não é igreja. Não, a igreja tem uma triagem. Sim. Se você for olhar no cenário bíblico, Deus chamou gago. Deus chamou gente que não sabia falar. A maioria das pessoas que Deus chamou não tinha perfil. Verdade. A maioria das pessoas chamou. Nem sempre o vocacionado tem desenvoltura. E nem sempre quem tem desenvoltura é vocacionado. Então tem muita gente errada no altar. Ele não tem vocação, Deus não chamou, porque a Bíblia diz que Deus deu. Se é Deus que dá, não é a igreja que dá. Verdade. Deus dá o pastor, Deus dá o evangelista, Deus dá o doutor, Deus dá o mestre, Deus dá o profeta para a igreja. Não é a igreja que escolhe. Não é uma escolha humana, é uma escolha divina. Então tem muita gente com desenvoltura que chegou ao pastorado. Ele não tem vocação pastoral. Ele não é pastor. Mas ele tem desenvoltura. E tem alguém que não tem essa desenvoltura, que é vocacionado e foi rejeitado pela igreja. E a igreja não enxerga nele essa desenvoltura. Porque quem tem vocação pode aprender a desenvolver o seu dom, o seu talento, o seu chamado. Mas aí, a igreja que rejeita ou o ministério, às vezes, que rejeita? Que é uma diferença da igreja do público geral para o ministério, liderança. Eu acho que, em primeiro lugar, o ministério, depois a igreja. Né? Infelizmente, isso acontece Porque, mesmo. de repente, hoje, a triagem, né, eu não estou generalizando, Sim. não. Eu estou dizendo hoje aqui, mas é porque em muitos lugares acontece. Eles vão olhar primeiro a desenvoltura. Se você pegar uma pessoa que foi chamada para ser pastor e essa pessoa é tímida, essa pessoa tem dificuldade de falar em público, mas Deus chamou ele para ser pastor. Tem um outro que sabe falar em público, fala em público como ninguém, mas Deus não chamou ele para ser pastor. A igreja comete o seríssimo risco de pegar quem Deus não chamou e colocar no altar e pegar quem Deus chamou e colocar fora do altar. Não deixar essa pessoa chegar no altar. Infelizmente. Infelizmente. Isso acontece todos os dias. Verdade, verdade. E o que existe de pessoa no altar que não foi chamado para estar no altar, é impossível contar. E isso, será que não seja o motivo da frieza espiritual, da letargia que tem tomado conta de muitos lugares? Sim. E tem a ver também com a aceitação do povo. O povo aceita, né? O povo, na verdade, eu acho que a gente investe demais na performance. E eu acho que tem muita performance e pouca essência. Você conhece pessoas, eu também conheço, que têm uma voz perfeita. Sim. Perfeita.
Tem pessoas que cantam ou que pregam que eles são... A performance da pessoa é perfeita, mas a essência é pouca, falha. De repente você vê uma pessoa que tem menos performance, menos habilidade, mas aquela pessoa é visível, é perceptível que ela tem graça de Deus, que ela tem unção de Deus, que ela tem sabe? Canta, começa a sentir algo diferente, né? Isso é muito perceptível. Verdade. Eu vivi uma experiência, há uns anos atrás, de presenciar um desenvolto, uma pessoa que tinha muita desenvoltura, que queria cuidar de uma igreja. E tinha um irmão que não tinha desenvoltura nenhuma. Aí, sabe, meio que atropelava as coisas, assim, um irmão meu, para as pessoas parece que ele era meio fora Sim. E o pastor colocou os dois para dirigir a igreja. No mesmo tempo, na mesma época. Esse aqui sabia muito, sabia falar, uma pessoa muito refinada, muito polida, mas ele não tinha vocação. Se ele tivesse, ia associar as virtudes que ele já tinha. Que tem pessoas assim, né? Claro. Que tem um talento e as virtudes. Tem um talento pessoal e tem a questão espiritual. Sim. Esse não tinha, ele só tinha as virtudes naturais de um homem. O outro tinha o espiritual e tinha pouco dessa... Ele não era um homem polido. Sim. O pastor colocou os dois. Em 6 meses, a igreja desse aqui, que era mais simples, tal, aquele... lotada. A igreja que esse foi pastorear, até os que tinham saíram. Meu Deus. Tem coisas, pastor Fábio, que só um vocacionado pode passar. Então, quando esse que não é vocacionado for passar por este processo que só o vocacionado passa, ele não foi reprovado aqui quando ele entrou, mas ele vai ser reprovado nesse processo. Pode ser reprovado no caminho, né? No caminho. É por isso que o senhor havia comentado comigo sobre o transportar, né? Jesus lá no deserto, o diabo transportou para o monte. Isso. Não levou, né? O Espírito Santo levou. O diabo transportou. Porque o diabo, ele quer convencer as pessoas que com ele o caminho é mais rápido. Eu tenho muito medo dessas pessoas, pastor Fábio, eu sou muito desconfiado dessas pessoas que querem que as coisas acontecem rápido. Essas pessoas imediatistas. Porque Deus não transporta, Deus leva. Tem um caminho para ser percorrido. É forte. É. Quem é levado por Deus, existem esses processos no caminho, como o senhor falou. E quando Deus está levando, e de fato a pessoa não é vocacionado para isso, ela não resiste. Não, ela é reprovada. Ela é reprovada. Aí tem esses que Deus não vai levar, mas o diabo transporta, ela chega lá e acaba sendo objeto de escândalo. É. Porém, o vocacionado, quando é levado por Deus, passa pelos processos e vence. Porque o vocacionado, ele pode estar no deserto, como Jesus estava. Mas ele tem plena consciência que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. O diabo não levou Jesus para o deserto, ele levou Jesus para o monte. Porque não é onde eu chego, é quem me leva. É forte. Não é onde eu chego, é quem me leva. Então, eu pergunto para quem é famoso, para quem tem dinheiro, você chegou nessa montanha, você pode dizer assim, foi Deus que me guiou até aqui? Não é melhor estar no deserto dizendo assim, olha, eu estou num processo, mas Deus está me guiando. Quem sabe depois desse deserto, Deus mesmo não me leve para a montanha. Agora, quem precisa do diabo para chegar é porque não confia no Deus que leva. É forte. Quem não aceita o processo do deserto, de repente vai aceitar a proposta da montanha. Entendeu? Tremendo isso aí, hein? É. É isso aí, gente. Nós estamos aqui em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Na mesa hoje, Pastor Moisés Leopoldino. Nós estamos compartilhando aqui as suas experiências, suas palavras bibliocêntricas, que de fato tem promovido edificação para a minha alma, e eu tenho certeza que tem promovido edificação para a sua alma também. Se você está conosco desde o início e está achando esse bate-papo interessante, que mais pessoas deveriam assistir, manda lá para o seu ente querido, seu familiar, seu amigo, alguém que está afastado da casa do Senhor. Olha quantos temas importantes nós abordamos para essas pessoas. Então manda para eles, fala, assista até o final, que Deus vai falar com você. Continue nos acompanhando aqui no Eu Acredito Podcast.
Nós temos diversos conteúdos, você pode dar uma navegada no canal e você escolher sobre diversos temas, diversas personalidades que têm passado aqui conosco, abordando sobre assuntos bíblicos, assuntos políticos, enfim, tem conteúdo para tudo quanto é gosto. Por falta de conteúdo aqui nesse canal, Verdade. você não passa fome. Se você não é inscrito e chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, já envie para geral, assim você vai estar nos ajudando em nosso trabalho. A nossa meta ainda esse mês é alcançar 20 mil inscritos. Eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso, eu peço sua ajuda. Vai pedindo aí para todo mundo se inscrever no canal. Faça esse canal ser conhecido. Pastor Moisés, o senhor voltou para Jesus, teve uma experiência marcante, mas como foi o momento que o senhor se despertou para o ministério da palavra, para o ministério da pregação? Como falamos anteriormente, o chamado não é humano, o chamado é divino. Não é alguém que olhou para você, a partir de hoje eu vou investir para você ser um pregador. Tem muita gente que investe, faz um curso e nunca consegue ser nada. Algumas coisas que eu falo, ela é... As pessoas que acreditam mais na questão de só da preparação humana nunca vão concordar com o que eu falo. Porque como eu disse, eu sou um pregador pentecostal, de fé pentecostal. E eu acredito que a vocação vem antes do conhecimento. Eu acredito piamente que uma pessoa pode ser extremamente preparada sem ser vocacionada. E eu acredito piamente que uma pessoa pode ser vocacionada e totalmente despreparada. É forte. A vocação vem primeiro. Deus não chama a pessoa porque ela preparou. Deus chama a pessoa e a pessoa se prepara. Porque o que vai fazer você se preparar é a certeza de que Deus te chamou. Então você vai procurar ser excelente, você vai procurar aprimorar naquilo. O dom é aperfeiçoado? Mas a vocação... ela é algo muito intrínseco, ela é muito pessoal, ela é muito profunda. E eu comecei a pregar poucos meses após a minha conversão. Eu me batizei, eu não tinha ainda 2 meses de crente quando eu me batizei muito rápido. E eu preguei por muito tempo, pastor Fábio, eu preguei muito tempo nas ruas, nas praças, nas penitenciárias e nos hospitais. Deus é testemunha de que os primeiros anos... eu era um pregador assíduo de prisão, de penitenciária. Eu fiz um trabalho carcerário durante um bom tempo. Eu dirigi um culto dentro de uma penitenciária muito grande, e eu não tinha o dinheiro da passagem para ir até a penitenciária. Eu ia a pé e voltava a pé, uma vez por semana. E fazia outros trabalhos carcerários, fui pregador de praça, preguei muito nas praças, nos ônibus, nos trens. Preguei muito, durante muito tempo. Até que eu recebia algumas oportunidades na igreja e depois comecei a pregar ali dentro do meu campo, ali nas cidades circunvizinhas à minha cidade, mas o meu ministério da pregação começou nas ruas, nas praças, nos presídios. Eu passei um bom tempo pregando assim. Mas era uma chama que queimava em seu coração? Como é que o senhor se descobriu como pregador? Pregador de rua, de ônibus? Enfim. Eu sentia um desejo ardente de pregar. Eu passei a ler a Bíblia, que a Bíblia, por si só, ela é suficiente. Tem pregadores da antiguidade que nunca leu uma literatura. E foi um dos maiores pregadores do mundo, sem ter lido uma literatura. Ele só lendo a Bíblia. A Bíblia é suficiente. Quem lê a Bíblia e estudar a Bíblia está preparado para pregar o Evangelho. Se ele não lê nenhum outro livro, é interessante ele ler, porque ele vai estudar, ele vai fazer uma teologia, mas a Bíblia é suficiente. E eu, como eu não era um pregador de igreja, eu não pregava nas igrejas, eu não poderia ficar sem pregar. E eu me tornei um pregador na igreja usando também a inteligência. Eu passei a frequentar, eu ia no culto todos os dias, e passei a frequentar cultos que não ia pregadores. Um culto na casa. Sim. Qual pregador que briga para ir numa casa pregar? Verdade. Um círculo de oração com 5 irmãs, 7 horas da manhã. Então lá estava eu, com o dedo dentro da Bíblia, preparado para pregar. Então eu comecei a receber as oportunidades na igreja, frequentando os cultos que os pregadores não iam. Sim. É muito fácil um pregador começar
querer começar a pregar em congresso, querer começar a pregar no culto de domingo, já começar a pregar recebendo convite, aí é muito fácil. E tem aqueles também, olha eu querendo falar mal dos outros, mas não. Mas tem realmente aqueles que o pai já é um pregador influente e o filho começou a pregar e ele já começa a indicar o filho para grandes eventos, grandes congressos. Né? Esse ainda teve mais sorte, né, de ter um pai sorte. pregador, né? Eu não tive. Então, teve muita sorte. Então eu comecei a pregar, eu preguei muito eu, na verdade, sou filho do círculo da oração. É o trabalho que eu mais preguei nos meus primeiros anos de fé. Consagração. Culto ao ar livre. Eu preguei muito em culto ao ar livre. Muito. O meu pastor, ele me deu uma missão de capinar um lote. Eu tive que capinar o lote. E toda quinta-feira, num horário mais sem nexo, quinta-feira, 3 horas da tarde, a gente tinha que fazer um culto lá, no lote vago. Eu e um irmão chamado Frederico, que ele que colocava o ritmo no hino da harpa. Ele não cantava o hino na música do hino. Ele inventava a melodia do hino. Ele pegava a letra e punha a melodia dele. Uma vez parou um bêbado, pediu para cantar 5 hinos. Eu falei, hoje a gente ganha uma alma para Jesus. Terminou os 5 hinos e ele foi embora. Ele se converteu. Não se converteu, não. Pastor, mas todo início não é fácil. Não. Ninguém, seja quem for, ninguém já começa, ainda que o ministério é grande, entre aspas, mas todo ministério começa pequeno. Existe o descrédito, existe a rejeição, existe o desprezo. Sim. Ainda que tu tenha chamada, vai passar por tudo isso. Como é que foi essa fase do anonimato? Pastor, às vezes eu conto para algumas pessoas e as pessoas não acreditam. Eu fui rejeitado em algum momento da minha vida, até por pastores que eu tive. Não vou dizer que foi por maldade, mas talvez por não entender ou não ter esse entendimento da vocação de alguém que foi chamado para pregar. Eu já fui discriminado até, mas nunca desobedeci. Nunca me levantei contra eles, nunca. Mas eu, na verdade, eu não sabia nem que existia essa questão de oferta, esse tratamento que hoje eu tenho. Eu não sabia nem que isso existia. Eu acredito num Deus, pastor Fábio, que ele nos julga muito mais pelo que nos levou a fazer do que propriamente o que fizemos. Vou te dar um exemplo. Se alguém chegar para Deus e disser, eu prego, Deus vai perguntar para ele, por que você prega? Se você disser para Deus, Deus, eu canto, Deus não quer saber se você canta. Deus quer saber por que você canta. Muita motivação, né? Então, o julgamento de Deus é totalmente baseado na motivação. Então, você está nesse cenário, está por que você está? Eu quero ser pastor. Por que você quer ser pastor? Eu quero... Por que você quer fazer? Então, a motivação precisa ser pura. Se a motivação não for pura, esse ministério vai ser corrompido. O ministério dessa pessoa não vai ser um ministério de justiça. Ele vai ser um ministério que vai se corromper. Até quem começa certo tem um risco de se corromper. Imagina quem começa errado. Ele já começa corrupto. Ele já quer entrar por outro motivo. Verdade. Não, então, se a pessoa quer entrar nessa questão, evangelho, ministério, pensando em fama, pensando em dinheiro, pensando em remuneração, pensando em sucesso, certeza absoluta que ele vai ser corrupto. Infelizmente. Certeza absoluta. Porque a motivação dele é errada. Ô pastor, mas sobre essa motivação, o que tem gerado essa motivação errada nessa geração hoje que almeja o cenário? Não é o cenário, tipo a glamorização do evangelho. O cenário, com certeza. Querendo ou não, hoje a gente, olhando para as redes sociais, a gente acompanha alguns pregadores, a gente vê o glamour. E querendo ou não, a motivação do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, vai muito por aquilo que a gente vê. É o caso do menino da vila, do caso do menino da favela, que vê o traficante numa moto cara, usando um tênis caro, uma roupa top, um boné top. Ele não quer estudar. Verdade. Ele nem sonha com a faculdade. Eu não vou associar o traficante, não, mas é um menino da favela, da vila, que olha pro Neymar da vida. Também, entendeu? Também. Aí, tipo, muitos outros jogadores que abandonaram ele não vai pensar se é certo ou se é errado. Ele quer conquistar. Infelizmente, esse cenário acaba gerando nessas pessoas, eu não vou dizer que são inocentes, mas são
talvez ignorantes, que pensam que é assim. Eu quero ser para ser isso. Se o sentimento primário não for o reino de Deus, para Deus não serve, para Deus está reprovado. E vou falar para o senhor uma coisa mais séria. Um pastor presidente, pastor Fábio, me chamou e pediu para me levar uma palavra sobre essa questão de remuneração para tudo. Tem que remunerar o músico, tem que remunerar quem limpa a igreja. As pessoas voluntárias estão desaparecendo. As pessoas voluntárias estão sumindo. Todo mundo que faz alguma coisa quer uma recompensa. E ele começou a falar para mim que é a questão de pregadores, cantores, e eu também sou um pregador. E eu disse para ele que eu não tinha, naquele momento, nenhuma mensagem formulada para pregar. Mas eu fui orar a Deus, e Deus me levou no texto de Lucas 15, do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele voltou para casa, ele não voltou porque estava com saudade do pai. Isso é uma conjectura que nós fazemos. O sentido literal da parábola, ele voltou porque estava com fome. Ele diz, na casa do meu pai, os trabalhadores têm o que de pão? Fartura de pão. E eu aqui pereço de fome. Então eu vou voltar para meu pai. Eu vou dizer para ele que eu errei, que eu pequei, mas eu não vou ficar aqui passando fome. Mas ele disse que na casa do pai dele, os trabalhadores tinham fartura de pão. Então eu cheguei a uma conclusão. Deus não tem só filho. Deus tem trabalhadores. Uau! O filho tem herança, o trabalhador só tem salário. Talvez, eu quero até falar para meus companheiros aqui, e serve para mim também, você que vive do ministério, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar um funcionário do reino. Meu Deus. Porque para funcionário Deus só dá salário. Esse povo vai bater na porta e vai dizer para Deus, eu preguei, eu cantei, eu expulsei demônio, eu falei em língua. Jesus vai dizer, é verdade, eu não estou contradizendo isso. E por que o senhor não abre a porta para mim entrar? Jesus vai dizer, porque eu te paguei. Você era meu funcionário, você não é meu filho. Herança não é para funcionário, herança é para filho. Tem muita gente trabalhando para Deus que não é filho de Deus. É funcionário. Funcionário. E Deus vai pagar. Se ele está trabalhando para Deus, Deus vai trabalhar. Ele vai ter fartura de pão. Agora, pode ser que ele não tenha herança. A gente não pode trocar a posição de filho. Pastor, mas o que é de fato o ministério? Para tentar tirar da mente dessa galera que acha que o ministério é apenas o que eles veem nas redes sociais. É claro, não generalizando que todos vivem uma vida de glamour. Hoje tem alguns que vivem. Por exemplo, hoje o senhor tem um tratamento que há 10 anos atrás o senhor não era tratado. Com certeza. Hoje o senhor está sendo honrado e tendo o reconhecimento da sua trajetória e da sua história. Mas não quer dizer que sempre foi assim ou que sempre é assim. Outros também vivem essa realidade hoje de ser reconhecido, de ser bem tratado, de ser recebido como príncipe, mas não quer dizer que a realidade é sempre assim ou que sempre foi assim. Existem as dores, o sofrimento. É uma carreira que nos foi proposta. E nessa carreira existem as contrariedades, as intempéries, as adversidades que provam para nós mesmos, aonde é que está a nossa motivação. Se a nossa motivação estiver no glamour, no primeiro obstáculo, nós vamos desistir. Ou de repente não vai desistir e vai continuar lutando por isso, por um desejo pessoal. Né? Eu acho que ministério, sintetizando, eu acho que ministério tem que ser o seu respirar, tem que ser sua vida. Primeiro, o ministério não pode ser nada secundário. O ministério tem que ser o seu respirar, o seu oxigênio. Segundo, você tem que entender que você é uma peça que pode ser movida. Então, hoje o pastor Moisés Leopoldino está viajando por todo o Brasil, pregando em todo o Brasil. Se Deus quiser me tirar desse cenário amanhã e me esconder numa pequena cidade para cuidar de um rebanho pequeno, ele tem todo o direito, porque eu não sou dono da minha vida. Se eu for dono da minha vida, eu não tenho um ministério, eu tenho uma empresa. Então o meu ministério é a minha empresa. Se Deus não pode me mover, se Deus não pode mudar, se Deus não pode abrir ou fechar para mim, eu não tenho ministério. Eu só tenho ministério quando Deus manda em mim. Forte. Então, se Deus quiser me tirar do cenário e me colocar escondido, o meu ministério tem que continuar com a mesma satisfação.
Eu tenho que estar feliz onde Deus quer que eu esteja, independente do que eu estou fazendo. É o contentamento no chamado. Independente do que eu esteja recebendo. Independente da minha remuneração, do retorno. Independente. Se Deus não tiver a liberdade, se eu não me deixar ser mudado, trocado por Deus, eu não tenho um ministério, eu tenho uma empresa. Não, eu tenho uma empresa pessoal minha e eu estou usando o nome de Jesus para fazer isso. Aí não vale. É, verdade. Aí não vale. Não. Pastor, chega um momento que a gente acaba vivendo apenas para o ministério. Hoje mesmo o senhor vive, Sim. até porque não tem tempo de trabalhar no secular. Não. Devido tantas demandas de agenda. Então o senhor vive para o ministério, sai daqui e vai atender outra região. Como não profissionalizar o chamado vivendo só pelo ministério? Olha, eu vou falar para você que eu acho muito difícil, apesar de ter como, mas é muito difícil. É porque, querendo ou não, nessa ideia de ser funcionário e de ser filho, o itinerante, colocar baseado aqui o evangelista, como ele não trabalha secular, ele acaba vivendo de ofertas, atendendo um convite ou outro, como não profissionalizar e como não ser um funcionário do reino nesse Eu contexto? acredito assim, como eu sou um pregador que eu vivo do que eu faço, e ainda que alguém diga, é errado, não é errado. Mas Paulo, não existe, a Bíblia diz que não se amarra a boca do boi enquanto ele debulha o milho. E todo obreiro é digno de quê? Salário. Quem está no altar vive do altar, se o né? católico for contra isso, ele é hipócrita, porque o padre vive da igreja. Sim. Se as igrejas tradicionais disser que é errado, ele é hipócrita porque o pastor dele vive da igreja. Sim. Então, se você, na maioria, até em outras religiões, o sacerdote daquela religião vive daquela religião. Toda religião, praticamente. O que não pode haver é ostentação, é exploração. Existem dois extremos, pastor Fábio. Existem as igrejas que não cuidam e existem as igrejas que cuidam. Sim. Por você não conhecer onde você está indo, então, geralmente, a pessoa vai dizer para você o que pode ser feito, como você vai chegar até aquela cidade. Eu tenho por hábito de, geralmente, deixar o próprio evento fazer. Por quê? Porque eles conhecem o orçamento. Eles sabem quanto eles podem investir naquilo. Então, eu geralmente deixo eles falar o quanto eles podem fazer e, a partir disso aí, a gente combina alguma coisa. Porque, às vezes, eu vou sair da minha casa e eu vou passar por uma estrada extremamente perigosa. Eu vou ficar longe da minha família, longe da minha casa, e quando eu voltar para casa, eu preciso cuidar da minha família. Então, eu acho justo que o obreiro seja cuidado. Agora, em muitos dos casos, existe uma exploração. Uma exploração absurda. Né? Que aí já se tornam, de fato mercantilistas da fé. Né? Esses casos, no meu caso, eu tenho muito medo. Até as ofertas que eu recebo, eu tenho medo. Uhum. Eu sempre pergunto para Deus. Eu tenho um propósito de parte do que eu tenho, eu devolver para o reino. Eu cuido de um projeto missionário. Sim. E parte do que eu recebo, eu devolvo para lá. Mas ainda assim, eu sei que existem missionários em volta do mundo, em outros países, em lugares totalmente inóspitos, difíceis, onde a igreja é perseguida, que eles estão lá pregando e a remuneração deles é mínima e às vezes nada. É uma ajuda de custo. E eles estão fazendo um trabalho muito maior do que o meu. Eles estão sendo muito mais voluntários que eu. Eu sei que eu ainda estou desfrutando ainda de algumas benesses que eles não desfrutam. Sim. Mas, para mim, os mais aprovados não somos nós, os pregadores e cantores. Eu nunca me colocaria nesse ranking. Eu acho que os missionários que estão no campo merecem esse troféu. Esse troféu é deles. Quando eu digo essa questão assim, pastor, como se manter no ministério, viver do ministério, viver para o ministério, ser um chamado e vocacionado e não ser um funcionário, não se profissionalizar. Isso seria mais a essência que tu carrega? Essa é a palavra. É a ideia que tu fica na cabeça, não. Eu estou atendendo, mas eu estou vivendo pelo meu chamado. Não é uma profissão. Como funciona isso? No meu caso, eu tenho uma oração que eu faço todos os dias que eu me ajoelho
no lugar onde eu estou para pregar. Eu falo um salmo na minha oração, eu repito esse salmo todos os dias, e esse salmo diz: não a nós, não a nós. Então, todos os dias eu digo isso, todos os dias sem faltar um. Não a nós. Eu não posso ser o beneficiário. Eu não posso fazer isso aqui para me promover. Eu não tenho o direito de pregar para me promover às custas do Evangelho de Cristo. Se eu estou aqui, eu tenho que ter comigo, eu tenho que ser porta-voz de uma mensagem. Eu tenho que estar trazendo resposta de Deus para alguém. Se depois que eu cumprir minha missão, eu for beneficiado de alguma forma, que fique para mim a alegria, mas nunca a glória. A glória é sempre para Deus. Forte. Perfeito. Sempre. Maravilha, gente. Estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou agora, continue conosco. Assim que encerrar o podcast, você pode voltar lá no início e acompanhar todo o nosso bate-papo aqui. Temos abordado só nesse podcast diversas temáticas. Já falamos sobre a experiência da convenção do pastor Moisés, já falamos o sentimento dele quando ele esteve lá no mundo, mesmo depois de ter uma experiência com Deus. Falamos sobre a experiência que ele teve com Deus, a experiência que levou ele ao ministério da pregação. E nós estamos caminhando ainda nesse podcast e você fique conosco, já encaminha para mais alguém se você gostou. Se você entrou de gaiato no navio e ainda não conhece o nosso podcast, se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho de notificações, assim a plataforma vai estar enviando para você todos os conteúdos, todos os cortes que nós postamos aqui no nosso canal. Desde já, agradeço a você, talvez você veio de lá do perfil das redes sociais do pastor Moisés, porque é simpatizante do ministério dele, o acompanha, gosta de ouvi-lo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Se você é seguidor dele, agora seja nosso seguidor aqui também. Também, com certeza. No YouTube. Pastor Moisés, pensa num cara, gente boa, incrível. Está sendo aqui um tempo de aprendizado com esse servo de Deus e também de muita edificação espiritual. Pastor Moisés, o senhor já sofreu alguma frustração em seu ministério? Já passei algumas. Mas deixa eu me lembrar aqui de uma. Me lembrei. Eu me casei no ano de 2005. 2004 para 2005. Eu me casei no ano de 2005. E eu não tinha sido levado ainda ao ministério. E eu tive um dirigente da congregação que eu pertencia, eu não vou citar o nome dele, mas ele foi uma pessoa muito rude comigo. Ele me chamou para entrar no gabinete. Eu fui acompanhado da minha esposa. E ele foi muito irônico, ele sentado assim, eu e minha esposa sentamos assim, ele olhou para mim e disse para mim assim: quem colocou na tua cabeça que Deus te chamou? Meu Deus. Aí eu disse para ele: não, pastor, eu tenho um chamado, Deus me chamou, eu tenho plena convicção. Ele disse assim: Deus não te chamou para nada. Eu levei 12 anos para ser um diácono, e você daqui 12 anos não vai ser ninguém. Falou, não, assim, na minha face. A minha esposa tentou me defender, minha esposa é muito tímida. Não, pastor, meu esposo é trabalhador, ele tá desempregado, ele está pregando nas igrejas, mas ele não é um aventureiro, não. Tentou me defender. Ele bateu na Bíblia e disse: rapaz, isso aqui não põe arroz e feijão na mesa de ninguém, não. Você é um aventureiro, você é um forasteiro que apareceu aqui e tal. Foi muito humilhante para mim. Mas eu não me levantei contra o meu pastor, eu perdoei ele. E passaram-se, daquele tempo para cá, se passaram 18 anos. Infelizmente, ele está na mesma vila, na mesma casa, doente, teve que se afastar da igreja. E 18 anos depois, o meu ministério se concretizou. Eu preguei por todo esse Brasil, pisei algumas vezes fora desse Brasil para pregar. E cheguei a uma conclusão que não adianta você tentar obrigar as pessoas a acreditarem no que Deus falou com você. Quando José deixou Maria, Maria não disse para José, Maria não obrigou José a ficar.
José ia embora, o noivo dela ia embora, porque ela estava grávida. E ela estava grávida porque Deus disse que ela ficaria grávida. Ela não estava grávida de outro homem, ela estava grávida de Cristo. Só que José foi embora e Maria não correu atrás de José e nem foi com ele. Maria ficou no mesmo lugar. Porque nós não podemos obrigar as pessoas a acreditar na nossa vocação. Só que o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para José no caminho e disse para ele: volta. O que está sendo gerado em Maria é do Espírito Santo. Então a gente pode ficar tranquilo, pastor, que o Deus que falou com Maria vai falar com José. O tempo também fala, nesse contexto As aí? circunstâncias falam, o tempo fala. Eu passei por diversos tipos de humilhação na minha vocação, mas eu nunca perdi a certeza. Nunca me fiz de vítima, nunca. Eu passei muito tempo morando sozinho, tive algumas enfermidades terríveis, uma delas quase me levou à morte, e eu nunca culpei as pessoas, nem a Deus, nem me revoltei. Eu somente acreditei no que Deus tinha falado comigo. E como acreditar e ter tamanha convicção do chamado, da vocação, da promessa, em meio às contrariedades, em meio à rejeição, desprezo, em meio à frustração? A voz que você ouve. Quem você atende mais? Você vai ouvir seu coração, você vai ouvir a circunstância, você vai ouvir as pessoas, você vai ouvir o diabo ou você vai ouvir a Deus? Deus, ele vai falar com você, não tem nada a ver com o cenário, com o tempo que você está vivendo. Deus está falando de uma coisa que vai acontecer na tua vida amanhã, e hoje o que você está vivendo não tem nada a ver com o que você vai viver amanhã. Nada a ver. Deus falava para mim, quando eu era novo convertido, que eu ia viajar pelo país, que eu ia pisar nos púlpitos mais importantes dessa nação. E aconteceu. Mas quando Deus falou isso para mim, eu tinha um terno verde alface, que custou R$ 4,90 no brechó da igreja. Eu usava uma gravata de crochê, uma bota zebu no pé, uma Bíblia com a capa solta, andando distância longa para ir para a igreja, a pé e voltar. Eu não tinha uma bicicleta para andar. Só que Deus falou para mim de uma coisa que ia acontecer no futuro. E eu acreditei. Porque com Deus é assim, fé, é certeza, pastor. Ou você acredita ou você não acredita. Tiago diz que quem é maré, quem vai e que vem, não pense tal pessoa que receberá da mão de Deus alguma coisa. Eu acreditei piamente. E acreditar não nos isenta de passarmos os obstáculos, né? E as dificuldades, né? Eu acho que é o contrário, eu acho que é aí que passa. Né? Eu prego uma mensagem que o pessoal gosta muito sobre a ilha de Malta. Deus falou para Paulo que Paulo iria para Roma. Aí Paulo entra no navio para ir para Roma. Aí a Bíblia diz, a viagem era vagarosa. Mas não foi Deus que falou que Paulo ia para Roma? Mas não é porque Deus falou que vai ser rápido. Uau. A Bíblia diz que a viagem foi extremamente difícil. Não é porque Deus falou que vai ser fácil. A Bíblia diz que a viagem teve prejuízo. Não é porque Deus falou que só vai ter lucro. A Bíblia diz que na viagem o navio naufragou, mas ninguém morreu. Porque nessa viagem você pode perder as coisas, você não pode perder as pessoas. Forte. A Bíblia diz que Paulo foi mordido por uma víbora. Paulo enfrentou frio, enfrentou chuva, enfrentou um grupo de oposição lá naquela ilha, até que chegou um dia que veio um navio e levou Paulo para Roma. Então, quer dizer, nós queremos chegar em Roma sem passar em Malta? Nós queremos chegar onde Deus falou que nós vamos chegar sem passar por nenhum tipo de processo? Não. Deus não tem elevador, Deus só trabalha com escada. É forte. O fato de Jesus ter dito passemos para o outro lado do lago não significa que não vai vir um vento forte e as águas também não vão ficar agitadas. Exatamente. Ele prometeu que vai chegar, mas não prometeu que a viagem vai ser tranquila, né? É desse jeito. Que maravilha, que bate-papo bom, que bate-papo edificante. Pastor, e quando a gente começa a pregar, sempre tem as incertezas, as dúvidas também, ainda que temos convicção. Eu digo que é mais ou menos por fase. Existe fase que a gente está muito convicto, existe fase que vem as incertezas. E a palavra não seria nem incerteza. Essa insegurança, principalmente na pregação, não estar acostumado com um grande público, nos leva a cometer algumas gafes na hora que a gente está pregando, começando a pregar. Você já cometeu alguma gafe no púlpito? Muitas. Muitas. Compartilha. Eu já coloquei Davi na cova dos leões. Eu já coloquei
discípulo na figueira. Principalmente quando estamos começando, o erro é admissível. Se você disser para mim assim, mas não pode ninguém errar. Não, pelo contrário. Eu acho quase impossível aprender sem errar. E algumas coisas a gente vai aprendendo com conselhos, outras coisas nós aprendemos com a maturidade, e se a gente não se der por conta, tem algumas coisas que nem aprendemos. Verdade. Mas eu já cometi muitas gáfias, muitas. Isso acontece com todos, né, pastor? Passar do horário e o pastor tomar o microfone. Já tomou o seu microfone? Pregador novo. Achar que Deus está operando na igreja, eu sou o pastor da igreja. Só que eu sou o pregador ali, mas a igreja tem um pastor, a igreja tem um horário para terminar o culto. E o pregador novo, empolgado, deu o horário de acabar, eu não acabei. O pastor chegou e bateu nas minhas costas e disse, meu filho, entrega meu microfone que o seu tempo acabou. Mas que vergonha. Meu Cristo vivo. Mas só precisou acontecer uma vez para me aprender. Aprendeu daí? Aprendi, mas aprendi passando uma vergonha. Mas o problema maior, às vezes, não é quando está acontecendo o movimento, as coisas estão acontecendo, a palavra foi boa, você foi feliz. O problema maior é quando a gente está cometendo um monte de gafe, a mensagem não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, e a gente fica ali enchendo linguiça. Pregador tem a mania também de, se ele pregar e ele sentir que não está fluindo, ele começar a bater. Também, né? Ele começa a bater no povo para ver se vai. E na ira do homem não opera o poder de Deus. Nós não temos o direito de falar o que Deus não está falando. Verdade. Nós não temos direito de pregar uma mensagem pessoal, uma mensagem própria. Não, nós somos apenas um mensageiro, nós somos um atalaia. Nós estamos ali para transmitir uma mensagem que não partiu de nós. Nós estamos levando um recado. Sim. O atalaia, o mensageiro fazia isso, né? A Bíblia chega a nos chamar de dispenseiros, né? Sim. Nós temos que trazer a comida certa, a mensagem certa. Por isso que eu aconselho sempre os amigos, não prega o que funciona. Busca de Deus uma orientação. Cada culto é uma mensagem, cada público. Quando a inspiração vem de Deus... Eu acredito piamente nisso. Eu vivo isso todos os dias. Para mim, trazer uma mensagem, até confirmação eu peço. Pastor, tem 25 anos que o senhor prega. Sim, e até hoje eu peço. Eu peço, Deus, eu quero sentir o que o senhor me deu aqui no culto. E eu sinto que Deus está falando no mesmo caminho, na mesma linha. Sabe? E não tem nada mais gostoso do que uma confirmação de Deus, seja através de um louvor, outra coisa que as pessoas estão fazendo, perdendo essa espiritualidade, pastor. As coisas estão se tornando lógicas. As mensagens estão se transformando em fábulas. E cada dia que passa, as pessoas estão se tornando mais apáticas, incrédulas, céticas. Pastor, mas o pregador também ele tem que tomar cuidado com algumas expressões, né? Essa era digital que a gente está vivendo, muitas redes sociais, a gente acompanha nas redes sociais alguns pregadores que cometem algumas gafes com algumas expressões meio que bizarras, maliciosas, ainda que o pregador seja inocente, mas nem todo o público que ele está ouvindo é tão inocente, é puro assim. Claro. Por exemplo, teve um vídeo que viralizou há uns anos atrás, que o cara dizia que o Elias consertou o altar e meteu água no regueiro. E ele, onde tem rego, tem fogo. Onde tem rego, tem fogo. Eu vi. Esses dias teve um que a roda estava em cima e quando rodava embaixo, rodava em cima e girava embaixo. E ficou um cunho assim, bem malicioso. Outro contou um testemunho dizendo que deu uma dor de barriga e chegou a ver isso também. Então são expressões assim que... Eu acho que podem ser evitadas. Na verdade, o sentido é até outro, né? Uhum. Mas pode ser, acho que a gente tem que usar, primeiro, uma linguagem simples. Eu tenho acompanhado no cenário, eu quero até aproveitar para falar isso aqui, pastor Fábio. Sim. Alguns pregadores dizendo que o público simples não consegue entendê-lo. A minha mensagem de ordem mais profunda, dependendo do público, o público vai ter dificuldade de assimilar o que eu estou falando. Eu sou completamente contra, eu discordo 100% disso, 100%. A mensagem do evangelho ela tem que ser inteligível ao douto
e ao leigo. Verdade. O doutor e o analfabeto têm que entender a mensagem. A criança e o ancião. Todo mundo tem que entender. A mensagem ela não pode ser tão complicada a ponto de eu estar falando e as pessoas não estarem entendendo. Se Jesus, que era um pregador muito melhor do que eu e muito mais preparado do que eu, ele falava e as pessoas entendiam, todo mundo entendia Jesus. O pecador entendia, o santo entendia, o leigo entendia, o doutor entendia. Quem sabia muito entendia, quem não sabia nada entendia. E agora, de repente, aparecem uns pregadores com uma linguagem tão complicada que existe um público que não consegue entendê-los. Eu acho meio complicado. Outra coisa que eu tenho me chateado muito nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, é com a questão das mensagens serem intencionais. O pregador geralmente prega com a intenção de se sair bem com o que está falando. Como? Agradando as pessoas. Eu estou com uma mensagem, eu prego muito em trabalho convencional e trabalho de escola bíblica de obreiros. E Deus me deu uma mensagem há pouco tempo, pastor Fábio, falando sobre quando Acabe foi morrer, um espírito compareceu diante de Deus e pediu para que fosse um espírito de engano na boca dos profetas de Deus. E Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Deus permitiu para mostrar para os profetas que o espírito do engano tinha acesso a eles. Não é porque Deus queria que os seus profetas fossem enganados pelo espírito. Não, pelo contrário. Deus só queria mostrar que o diabo podia entrar e sair deles a hora que ele quisesse. É tão verdade que entrou neles, não entrou em Micaías. Quando chegou na vez de Micaías falou, não, eu já vi o que vai acontecer, Deus já me revelou. Adultério, prostituição, confusão, acidente, o diabo tem que criar um cenário, pastor. É no varejo. Verdade. Preparar uma pessoa, preparar outra, um laço, uma armadilha. O diabo tem que criar todo um cenário para pegar uma pessoa. Existe um plano, né? Um plano para pegar uma pessoa. Se o diabo pegar a boca do sacerdote ou do profeta, ele não pega no varejo, ele pega no atacado. Uau. Aí ele não pega um. Ele pega muitos, porque quem ouve o profeta é muita gente. Quem ouve o sacerdote é muita gente. E o espírito do engano, o espírito da mentira, entrou na boca dos profetas e enganou o povo, e enganou os reis. Porque se o profeta falar, o povo acredita. E se o sacerdote falar, o povo também acredita. Só que a Bíblia vai dizer que todos eles estavam corrompidos. Não está escrito lá em Jeremias? Porventura numa bálsamo em Gileade, vocês não têm médico? E por que a ferida não cura? Porque desde o sacerdote até o profeta todos se corromperam. Se o espírito do engano passar a ter acesso a nós diremos, está escrito no texto, nós diremos que há paz quando a paz não existe. E aí nós vamos passar a vender mensagem que o povo quer ouvir. Nós vamos falar só o que agrada ao povo. Nós vamos pregar alguma coisa que agrada ao líder. Nós vamos pregar o que agrada às pessoas. Para quê? Para a gente continuar exercendo o que a gente faz. Só que, na verdade, se o espírito do engano passar a ter acesso em nós, a boca do sacerdote e do profeta, o ministério dele está falido. Fadado ao fracasso. Porque se o espírito do engano ter acesso à boca dele, a mensagem dele vai ser mentirosa. Então, o que existe de mensagem mentirosa hoje, não está. O senhor acha que existe um espírito de engano, de encantamento, de mentira nessa geração? De adivinhação, principalmente. De adivinhação, né? A adivinhação o adivinho e o profeta é muito parecido. Porque tudo que o adivinho tudo que o profeta fala, o adivinho também fala. A única diferença é que o que o adivinho fala não cumpre. O adivinho fala o nome, o CPF, a placa do carro, o dia que você nasceu. É que existe, de fato, o espírito de adivinhação, mas existe também os pilantras que procuram nas redes sociais informações, Sim. né? E existe os adivinhos mesmo. Eu conheço gente adivinho que não procura em lugar nenhum e revela tudo. E não é Deus. É espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Infelizmente. Esse espírito, ele está no Novo Testamento mais de uma vez. Verdade. Você encontra ele mais de uma vez. Esse espírito de mentira que engana as pessoas. E o mais terrível, pastor Fábio, já está aproximando do fim. Sim, pode ficar à vontade. É que Paulo diz a Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, vai chegar um dia em que as pessoas elas não suportarão ouvir a sã palavra, a palavra pura, a palavra verdadeira. Terão comichões, né?
ela vai ter um verme no ouvido, ela vai se sentir incomodada ouvindo a verdade, e ela vai recusar ouvir a verdade e vai voltar-se às fábulas. Aí o texto se aprofunda mais e diz assim: e se cercarão de mestres, segundo a cobiça dos seus próprios corações. Quando se olhar para um cenário ou para uma igreja que não tem palavra, que a maioria das igrejas são sérias, a maioria das igrejas são sérias, mas quando você olhar para uma igreja que não tem palavra, que não tem seriedade na vida do sacerdote, que não tem conduta cristã na vida do sacerdote ou do profeta que está ali, e você olhar para aquele povo, não tem aquele povo como iludido, como enganado. Aquele povo não está sendo enganado. Eles também encontraram mestres segundo a cobiça dos seus próprios corações. Eles encontraram a mensagem que eles queriam, o cenário que eles queriam. Verdade. Eles queriam alguém que aceitasse eles na prática que eles fazem, que eles têm. Porque tem muita gente que fazia parte de igrejas sérias e agora estão fazendo parte dessas patifarias. Mas ele faz parte por quê? Porque lá não confronta nada do que ele faz. Infelizmente. Lá apoia todos os seus erros. Lá o dízimo dele, a oferta dele, compra o pastor da igreja, compra o sacerdote, compra o profeta. Infelizmente. Pastorzão, a gente está caminhando para o final. Existe uma linguagem no mundo dos pregadores, principalmente da itinerância, que é cavar a agenda. Ou seja, o cara vai para uma cidade, tem um contato lá com alguém, um pastor ou um outro pregador, e esse pregador vai indicar ele em igrejas que o outro pregador conhece, mas ele nunca foi. Isso aconteceu muito na velha guarda. Os pregadores antigos faziam muito isso. Os pregadores mais novos, que eles já querem chegar tendo grandes agendas, congressos e tal. O senhor já cavou muita agenda, pastor? Você está falando com o Tatu Peba, o maior cavador de todos os tempos. Olha, o Maurinho ganha. Acho que não ganha, não. Ganha não? Acho que o Maurinho compete. Compete. Maurinho também já cavou muito. O pastor Maurinho Ferreira hoje deve ter perto de 30 anos de ministério. Tem. Pastor, essa história de dizer assim, essa falsa humildade, ou de dizer assim, se Deus me chamou, o telefone vai tocar. Dos pregadores que eu conheço, principalmente dos veteranos, não existe um. O telefone vai tocar, meu amigo, depois que as pessoas descobrem o número. É verdade. Como é que o telefone vai tocar se ninguém tem teu número? Nunca te viu. Como que vai te convidar se não te conhece? Quem vai te convidar se você não é conhecido? Verdade. Eu tinha uma agenda para pregar numa congregação bem pequena, eu comprava passagem no domingo voltando no outro. Só tinha aquela agenda. Chegava lá, eu já falava: ô pastor, tem um ciclo de oração aí, um velório, culto de criança, culto na rua, culto na praça. E cavava. E aí, mas levantava pelo menos uma oferta para pagar a despesa? Não, aí o pessoal misericordioso, né, na maioria das vezes, te ajuda, te indica ali, te indica aqui, um amigo te coloca ali, o outro pastor te recebe ali. Quando você fica conhecido, é claro que o telefone vai tocar. Sim. Depois que tu foi lá e Claro. o povo viu e gostou, fala: ó, Aí aquele leva pregador, né? Aí te traz de novo. Verdade. Mas até então, a maioria dos pregadores faziam isso. Cavar a agenda. E se precisar, eu cavo até hoje. E cavar é sofrido, né, não, pastor? Ei, meu filho. Eu dormi muito dentro de igreja, banco de igreja. Dormi muito em rodoviária. Muitas vezes. Casa dos outros. Casa de gente desconhecida. E tem gente que não tem estrutura para receber ninguém. né? Uma vez eu estava cavando no Maranhão e eu era casadinho de novo. Aí o pastor, no Maranhão, as casas, a parede só vai até o meio da casa. E eles colocaram a gente para dormir numa cama muito velha, muito, mas muito velha mesmo. Aí minha esposa, levinha, pequenininha, deitou. Quando eu deitei, a cama quebrou. Aí acordou todo mundo na casa. Aí o pastor lá, foi lá, eu não conhecia ninguém. O pastor Casado ainda, de novo, o pastor o pessoal lá, pensou o quê? o pastor ainda fez uma brincadeira. Rapaz, você casadinho de novo. Coloca você pra dormir numa cama dessa. Falei: não, pastor, não é nada disso que o senhor tá pensando. Na cama. Foi a cama que quebrou. Eu preguei numa cidade chamada Turilândia, no Maranhão. 28 Turilândia. pessoas foi picada de morcego. Misericórdia. Algumas morreram. E eu tava lá cavando. Pastor, sem ventilador, sem ar-condicionado, um calor de 40 graus, cada pernilongo do tamanho de uma beija-flor.
Eu dormi debaixo de 2 cobertores dessa grossura. Meu Deus do céu. Com medo do morcego? Até a cama ficou molhada. Eu levantei de manhã todo molhado. O pastor disse, por que o senhor está molhado desse jeito? Eu falei, pastor, e o medo dos morcegos me morder? Que luta, né? Nunca vi. Eu passei no Maranhão, eu tive uma alergia no Maranhão, porque eu fui numa cidade chamada Penalva. Penalva. E eu fui tão atacado pelos pernilongos, sem mosquiteiro, sem nada, que eu andei dentro da casa e achei uma bombinha daquelas de veneno. Aí, sem permissão. Aquelas amarelas lá? Sem permissão, eu levei pro quartinho que tava. Eu e minha esposa dormindo numa cama de solteiro. Sem mosquiteiro, sem nada. E ela, se apertava um botão assim, ó, nela, ela. Veneno. Aí, minha esposa deitou, mandei ela cobrir o rosto. De minuto em minuto eu soltava o veneno. E o veneno caiu todo em cima de mim. Me intoxicou. Mas eu preferi ficar intoxicado do que morrer de mim. Eu vi a hora que os pernilongos iam me trocar de cômodo. Mas quase tu morreu com veneno, que era dos pernilongos. O veneno. É aquele veneno caseiro que mata mesmo. Misericórdia. É Não isso aí. muito. Quem hoje vê a sua realidade não sabe dos bastidores do passado, né? Carro velho, pastor. Eu tive mais de 10. Sem marcador de gasolina. Farol queimado. Eu tinha um fusquinha chamado Jesus Me Leva. Jesus me leva. Ele tinha um buraco tão grande do lado do passageiro, assim, no assoalho, que eu coloquei uma cerâmica dessa de casa. Aí o irmão falou, rapaz, o seu Fusca tá ajeitado, tem até piso frio. Eu tinha um Corcel que só andava no reto, não subia nem descia. E aí? Nós só andava no plano. Na hora que chegava no morro, tinha que descer. Largar e terminar o trajeto. E não tinha GPS na época pra... Não, tem nada disso não. Não. Luta. Meu amigo, eu tive muito carro velho. Eu tive uma caravan, que é caravana que eles falam, que ela foi de funerária. Só que como ela foi muitos anos de funerária, quando eles tiraram os adesivos, a tinta estava queimada, o nome ainda continuou. Eu parava na porta das igrejas, os crentes riam demais. Dizia, ih, rapaz, será que morreu alguém? Tá, daqui a pouco descia o pregador do carro. Minha esposa tinha um trauma daquele carro terrível. Carro de funerária. Misericórdia. Ô, pastor, e o povo julga muito a aparência do pregador, né? Dependendo da forma como o pregador chega, com o carro que chega... Julga, infelizmente. Infelizmente, né? Essa não é a nota que deveria ser dada. Não é a nota, né? Não. Às vezes se o cara... Porque evangelho não é ter, evangelho é ser. É ser, mas dependendo do carro que você chega, o pessoal nem te recepciona, né? Ou diminui a sua contribuição. Na verdade, não era para aumentar? Verdade. Se você está precisando mais, não era para te dar mais? Não, te dá menos. Verdade. Agora, um exemplo. Eu nunca falei de oferta e não recebi oferta. Uma igreja ou outra me dava. Ou dava muito pouquinho. Quantas vezes eu saí da igreja com um saquinho de moeda, passava minutos contando as moedinhas de 10 centavos. O caso que eu te contei do irmão que recebeu... Eu tô lembrando aqui. Recebeu 70 centavos de oferta. 70 centavos. E os 50... Não, centavos? Ele começou a chorar e a mulher chorou junto. Aí ele falou para a mulher que ela não podia chorar, a esposa dele. Aí ela falou, não, eu tô chorando porque esses 50 centavos foi eu que dei. Na verdade, só entrou 20. É luta. É luta. É luta. Mas é isso aí, gente. Nós podemos conhecer um pouquinho hoje aqui do pastor Moisés Leopoldino. Espero que esse podcast tenha sido edificante para você, tenha agregado alguns valores no seu chamado, na sua vocação, na sua vida. Pastor Moisés, muito obrigado por atender o nosso convite, por ter estado conosco nesse tempo especial. Foi honroso recebê-lo aqui demais. A alegria foi toda nossa. Um abraço aí a todos os que seguem o canal. Os que não seguem, passa a seguir, gente. Essa página é top. Sempre tem algo novo, algo edificante. Se inscreva aí, sempre curta, acompanha e compartilha para as pessoas também. Lembrando a você que também é um método de evangelização, tá bom? Você pode compartilhar com seus amigos que ainda não são evangélicos ou que estão afastados e eles com certeza vão aí se interagir com as coisas de Deus. Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. Nós vamos nessa. Estaremos de volta semana que vem. Semana... Por esses dias aí, se Deus quiser. Vamos nessa e continuemos no mesmo propósito, acreditando nessa geração. Forte abraço. Amém. Eu acredito na minha geração. Fui